eu estou trazendo para vocês não o mapa do presidente Jair Bolsonaro, mas o mapa astrológico da pessoa Jair Messias Bolsonaro. Gostaria que vocês vissem os traços principais de caráter, de personalidade, de sentimento e que vocês pudessem associar esses traços ao desempenho público deste nosso presidente. Então, espero que vocês curtam. Depois deixem seus comentários aí embaixo. O estudo dos elementos no mapa do Bolsonaro. A predominância dos signos de água indica alta sensibilidade e elevação através dos sentimentos. Seu coração e suas emoções são suas forças motrizes e ele não pode fazer nada na Terra se não sentir uma forte carga afetiva. Na verdade, a palavra sentimento é essencial em sua psicologia. Precisa amar para entender e sentir para agir, o que causa uma certa vulnerabilidade contra a qual ele deve lutar. Uma forte inclinação à comunicação e mobilidade. A predominância dos signos de ar em seu mapa favorece e amplia seu gosto pelas relações e por todo tipo de viagens curtas, sejam reais, viagens ou simbólicas, novas ideias, especulações mentais. Ele ganha em flexibilidade e adaptabilidade, o que pode perder às vezes em autoafirmação ou em pragmatismo. Os 12 signos zodiacais são divididos em 3 grupos ou modos, que são chamados na astrologia quadruplicidades, uma palavra que significa apenas que esses 3 grupos incluem 4 signos. Os modos cardial, fixo e imutável são representados com maior ou menor intensidade em seu mapa, dependendo das posições e importância dos planetas nos ângulos dos 12 signos. Para Jair Bolsonaro, o modo cardial é dominante e indica uma predisposição à ação, e mais exatamente ao impulso e ao empreendimento. Ele tem muita vontade de implementar os planos que estão na sua mente, fazer as coisas acontecerem e criá-los. Este é o aspecto mais importante que inspira entusiasmo e adrenalina nele, sem o qual pode se cansar rapidamente. Ele é individualista, talvez até demais, e assertivo. Deixa que outros fortaleçam e melhorem as construções que construiu com fervor. As casas são divididas em 3 grupos, angulares, sucessivas e cadentes. As primeiras, chamadas de angulares, são as mais importantes, as casas mais visíveis e energéticas. São as casas 1, 4, 7 e 10. Acompanhe aí. Suas cúspides correspondem a 4 ângulos famosos: o ascendente para a casa 1, o ímã coeli, ou fundo do céu, para a casa 4, o descendente, que é a casa oposta ao ascendente, para a 7ª casa, então, e o meio do céu para a casa 10, oposto ao ímã coeli, ao fundo do céu. Os planetas são avaliados de acordo com todo um conjunto de critérios que incluem regras abrangentes da astrologia ocidental. Por sua vez, os planetas enfatizam tipos específicos de casas, signos, departamentos da vida, etc., conforme foi explicado agora há pouco. As casas angulares, ou seja, a 1ª, a 4ª, a 7ª e a 10ª, são muito enfatizadas no mapa do Bolsonaro. Segundo a tradição, são as casas mais fortes e dinâmicas. As casas angulares sugerem que ele é um homem empreendedor, enérgico e assertivo. De fato, dizemos que as casas angulares geram impulsos e dão uma personalidade poderosa e dominadora. Destinos inusitados estão frequentemente ligados a uma predominância de casas angulares, mas isso é apenas uma indicação parcial. A questão dos planetas dominantes existe desde os primórdios dos tempos na astrologia. Como seria bom se uma pessoa pudesse ser descrita com poucas palavras, né? Ou em um ou vários planetas que representassem seu caráter sem ter que analisar elementos como regências, angularidades, casas, estado cósmico e determinações locais, acidentais, etc. Os 10 planetas do Sol, Plutão, são um pouco como 10 personagens numa peça de teatro, cada um com a sua personalidade própria.
sua própria maneira de agir, seus próprios pontos fortes e fracos. Na verdade, eles representam uma classificação em 10 personalidades distintas, e os astrólogos sempre tentam associar um ou vários planetas dominantes ao mapa natal, bem como signos e casas dominantes. Na verdade, é exatamente a mesma situação com signos e casas. Se os planetas simbolizam personagens, os símbolos representam matizes, as estruturas mentais, emocionais e físicas de um indivíduo. O signo em que um planeta está posicionado é como se fosse um personagem cujas feições se modificam de acordo com o lugar onde ele vive. Em um gráfico, geralmente, há 1, 2 ou 3 sinais destacados que permitem descrever rapidamente o seu dono. No mapa natal de Jair Bolsonaro, os 10 principais planetas estão distribuídos da seguinte forma. Os 3 planetas mais importantes em seu mapa são Urano, Júpiter e a Lua. Urano está entre seus planetas dominantes, assim como Netuno e Plutão. A tipologia uraniana é menos claramente definida do que os chamados 7 planetas clássicos, que são pessoais e internos, e visíveis a olho nu, do Sol até Saturno. No entanto, é possível associar sua natureza uraniana a algumas características claras. Urano rima muito com independência, liberdade, originalidade, ou mesmo rebeldia e marginalidade quando as coisas dão errado. Urano é a oitava superior de Mercúrio e, como tal, ele toma emprestado alguns de seus traços de caráter. Quer dizer, uma tendência a intelectualizar situações e emoções com distanciamento afetivo, ou pelo menos com um tipo de afetividade irregular. Portanto, ele é certamente um homem apaixonado que está à procura de qualquer tipo de ação ou ideia revolucionária e gosta de coisas novas. Os uranianos nunca são previsíveis, e é especialmente quando se acredita que eles estão estáveis e bem estabelecidos que eles mudam tudo, sua vida, parceiro e trabalho. Na verdade, Bolsonaro é alérgico a qualquer tipo de rotina, embora evitá-la deva dar lugar a muitos riscos. Júpiter, o planeta da expansão, organização, poder e benevolência, é bastante enfatizado em seu mapa. Como qualquer jupiteriano, ele é caloroso, aberto, sociável, consensual, ativo e otimista. Pode usar sua autoconfiança para apagar diferenças de opinião e deixar a tarefa de analisar e aperfeiçoar as coisas para os especialistas. Seu papel, e ele sabe disso desde jovem, é reunir, demonstrar sua mente sintetizadora e conciliadora e colher seus frutos naturalmente, que é o poder. Aprecia a legalidade, a ordem social, mas também a ordem em geral. Com Bolsonaro como líder, todo plano ou entidade humana pode ser organizado e estruturado. Ele se destaca na supervisão. O tipo jupiteriano é de fato político por excelência, e um Júpiter positivo em seu mapa é sinônimo de boa integração na sociedade, seja qual for o caminho escolhido. Esta imagem idílica é realmente perfeita? Positivamente não é. A tipologia de cada planeta tem suas próprias fraquezas. Uma das suas é o orgulho, como um tipo solar ariano, mas sua vontade de expansão a todo custo pode gerar uma forma de exagero nas coisas, um prazer sem fim, uma autoconfiança inadequada que poderia levá-lo ao materialismo grosseiro e à sede de conforto material absurdo. Isso, nos piores casos, é lógico. A Lua é um dos planetas mais importantes do seu mapa. Ele confere uma natureza receptiva, emotiva e imaginativa. Ele tem uma capacidade inata de absorver instintivamente atmosferas e impressões que o nutrem, e como resultado, muitas vezes está sonhando com a sua vida ao invés de realmente vivê-la. Uma das consequências da sua espontaneidade pode se transformar em popularidade, ou mesmo fama. A multidão é uma entidade viva e complexa e sempre aprecia a verdade e a sinceridade ao invés do cálculo e total autocontrole. Como um personagem lunar, Bolsonaro tem dificuldade em se controlar, tem que lidar com seus humores e deve ter um cuidado para não ficar passivo diante dos acontecimentos.
Nada é entregue de bandeja, e embora a sua sensibilidade seja rica, até mais rica do que na maioria das pessoas, ele deve fazer um movimento e poupar um pouco da sua energia para agir. Em seu mapa natal, os 3 signos mais importantes, de acordo com os critérios mencionados agora há pouco, estão em ordem decrescente de força: Câncer, Aquário e Touro. Em geral, esses signos são importantes porque seu ascendente ou seu Sol está localizado lá, mas nem sempre é o caso. Pode haver um aglomeramento de planetas, um planeta pode estar perto de um ângulo diferente do meio-céu ou do ascendente. Também pode ser que 2 ou 3 planetas sejam considerados muito ativos porque formam numerosos aspectos nesses signos. Assim, ele exibe algumas das características dos 3 signos, um pouco como uma superposição de características no resto do seu mapa, e é ainda mais quando o signo for enfatizado. Câncer é um dos seus signos dominantes e lhe confere imaginação e sensibilidade excepcionalmente perspicaz. Embora desconfiado à primeira vista e mesmo à segunda vista, assim que ele se familiariza com as pessoas e deixa que elas ganhem sua confiança, apesar de sua descrição e seu desejo de segurança, que o fazem retornar à sua concha ao menor sinal de alerta. Na verdade, ele é um poeta, e se às vezes é culpado por sua nostalgia e sua preguiça, é porque sua intensa vida interior está a todo vapor. Aquário é um dos signos mais importantes do seu mapa natal. Ele dota a sua personalidade, pelo menos uma de suas facetas de originalidade, ao ponto de excentricidade, apesar de um lado às vezes distante e humano. Simpático e impassível ao mesmo tempo, Bolsonaro é um homem paradoxal, muito difícil de definir porque os 2 planetas, Urano e Saturno, misturam suas qualidades para criar o signo tão complicado e cativante que inspira seu personagem. A seriedade e a impassibilidade de Saturno se somam à rebelião, talento, individualismo, carisma, extravagância e imprevisibilidade de Urano. Uma de suas principais características é que ele nunca se abre numa base pessoal, mas tende a fazê-lo facilmente em público. Bolsonaro é realmente muito estranho. Charmoso em público, apesar de seu caráter agradável e sociável, pode frustrar muitos de seus admiradores, em particular por causa de sua impossibilidade de demonstrar um afeto profundo e caloroso, emoções, lágrimas. Ele tem muitos amigos e uma vida social ativa. Com o signo de Touro tão importante em seu mapa, ele é construtivo, estável e sensual. Bom gosto, senso de beleza, boas maneiras, mas originais e espontâneas, e bom senso infalível. Todas essas qualidades contribuem para o seu charme e poder de sedução. Além disso, se algumas pessoas criticam seu ritmo mais lento e sua teimosia, ele responde corretamente que este é o preço da sua segurança e que ele gosta do jeito que é, lento e constante. As casas 8, 1 e 12 são as mais proeminentes no seu mapa astral. A partir da análise das casas mais ocupadas, o astrólogo identifica seus campos ou esferas de atividade mais significativos. Elas lidam com o que ele está experimentando, ou o que ele será levado a experimentar um dia, ou elas lidam com suas motivações internas. A 8ª casa de Bolsonaro é muito destacada. É a casa mais complexa do zodíaco. Simboliza, acima de tudo, paixão e transformação que muitas vezes andam de mãos dadas. Na verdade, ele tem uma tendência a experimentar tudo até o fim e ultrapassa as fronteiras da propriedade porque quer entender tudo, até o que é proibido. Essa casa se relaciona com esferas complexas, como a sexualidade, as posses, as desapropriações que não dependem dele, tipo heranças, doações, perdas financeiras repentinas, etc. Também corresponde à morte e os riscos que a gente corre. E compreensão de coisas ocultas, religiosidade. Aqui estão os campos que o afetam em geral, porque
está naturalmente interessado neles ou porque a vida o envolve apesar de si mesmo. Com uma casa 1 dominante, seu magnetismo é poderoso e sua individualidade, bem como sua força de vontade, são fora do comum. Ele é uma pessoa determinada, decidida e assertiva, com pelo menos esse critério relativo. É provável que nunca passe desapercebido quando está numa multidão ou numa reunião. Uma primeira casa importante sugere que é uma pessoa carismática, com energia vital acima da média. Seus interesses pessoais são sempre importantes e ele nunca os esquece, o que não significa que seja egocêntrico, mas apenas que se comporta de acordo com o que está em harmonia com a sua natureza profunda. A casa 12 é enfatizada no seu mapa, assim como a 8, tem um significado rico e complexo. Embora sua má reputação possa assustar a maioria das pessoas, é de fato a casa 12 a casa de lugares escondidos ou isolados, de solidão, de provações ou de inimigos ocultos. Também pode significar uma parte de sua vida que está muito profunda e intensa e lá nas profundezas do seu ser. Se suas realizações não são visíveis aos olhos do público, ele pode se realizar de uma maneira diferente, mas igualmente importante. Pode estar envolvido em atividades secretas, causas humanitárias e projetos em favor de pessoas desfavorecidas. É provável que trabalhe em lugares silenciosos e remotos. Em muitos casos, ganhará com essas atividades ocultas tantos tesouros quanto as pessoas que têm um destino mais público. Pode ser porque ele sublima seu trabalho ou apenas porque realiza com sucesso sua tarefa em seu ambiente. Após essa explicação sobre planetas dominantes de Jair Bolsonaro, aqui vou colocar os traços de caráter mais significativos, pois são muito específicos. A Lua está em Aquário e na casa 7, que simboliza a sensibilidade do Bolsonaro. A sensibilidade dele é desprovida, muitas vezes, de paixão ou descuido. Ele prefere o tipo cerebral e, devido às suas necessidades de segurança interior e de liberdade, considera em não demonstrar desnecessariamente os sentimentos e as emoções. É aparentemente fleumático e quase desapegado. No entanto, sua reatividade rápida e sua imaginação fértil fazem com que ele aprecie encontros amigáveis com trocas numerosas e variadas. Ele não usa seu coração na manga. No início parece frio, mas aqueles que o conhecem estão cientes do seu senso de humor muito original e único. Sua receptividade é notável. Seu talento de observação e desapego fazem maravilhas na defesa das suas ideias autoconformistas e rebeldes. A sua teimosia é óbvia e é muito difícil fazê-lo mudar de ideia, porque ele é afetivamente muito vulnerável. Bolsonaro depende em grande parte de seus relacionamentos e geralmente só pode se abrir com pessoas próximas. Os contatos são muito importantes para ele, no entanto, tende a ouvir quem falou por último. Mercúrio, que mostra muito seu intelecto e sua vida social, está em Peixes na casa 8. O processo de pensamento Bolsonaro funciona de modo bastante instintivo e intuitivo. Ele sente mais do que entende, como se seu raciocínio não estivesse ativo. Sua forte receptividade e sua empatia natural fazem dele uma pessoa compreensiva, agradável, calorosa e benevolente, embora possa ser negligente às vezes, até mesmo algo displicente. Ele é tímido e ansioso e prefere se retirar e se isolar num lugar tranquilo para dar rédea solta à sua inspiração, ao invés de ficar se afirmando. Apesar de sua imaginação viva, pode ser difícil para Bolsonaro sair do fluxo de seus pensamentos místicos e irracionais, com o resultado que se torna ainda mais preocupado e impressionável. Deve desenvolver sua lógica, mente racional e sua força de vontade para ganhar autoconfiança e criatividade. Precisa entender, explorar o desconhecido, lançar luz sobre mistérios e mergulhar nos campos ocultos do inconsciente ou da vida após a morte. É isso que ele tem que fazer na verdade. Então Vênus, que está em Aquário na casa 7, e o Sol em Áries, mostram muito sua afetividade. Em seu mapa, o Sol está em Áries e Vênus em Aquário. A monotonia para ele é um inferno.
A sua afetividade vive de momentos de excitação e espanto que costumam caracterizar os primeiros dias de um relacionamento. Já que o amor é um novo começo, Sol em Áries, uma experiência em constante evolução, Vênus em Aquário, então como seria possível viver, mas apaixonadamente com o coração acelerado? Os trunfos e perigos deste casal zodiacal são imediatamente evidentes. Os trunfos em primeiro lugar. A capacidade de se entusiasmar, de reinventar a relação, de dar um novo impulso aos sentimentos mais estabelecidos. Ninguém pode criticá-lo por deixar o ardor do amor morrer sem levantar um dedo, sem se esforçar para reacender uma paixão o mais rápido possível. Os perigos se encontram no outro aspecto desta intensa excitação dos sentidos. Ele dificilmente pode aceitar o fato de que um relacionamento inevitavelmente se desgasta. Bolsonaro é assombrado pelo diabo dos amores envelhecidos e pode provocar crises e tempestades com o único propósito de reviver sentimentos moribundos. Mais do que ninguém, ele não pode aceitar que seu casal fique atolado na rotina, no mau humor ou na inércia. Ingenuidade? Possivelmente. Sabe-se que a convivência nem sempre oferece o mesmo grau de paixão, novidade e espanto. A menos, é claro, que ele tenha a sorte de conseguir a parceira ideal que nunca mostra o mesmo rosto duas vezes. Nunca permite que hábitos, lugares comuns e rotinas cotidianas se instalem. A pura ingenuidade geralmente preserva o otimismo fundamental. Apaixonado, ele é mais cerebral e amigável do que realmente apaixonado. Ele é feito para amizades amorosas, para sentimentos refinados e leves, onde cada parceiro mantém sua liberdade e quase desapego, sem se comprometer realmente. Às vezes pode estar distante e indiferente aos assuntos do amor por um tempo, porque pode estar completamente absorto em atividades intelectuais originais e na atmosfera coletiva de que tanto gosta. Substitui um grande número de contatos amistosos e leves por relacionamentos amorosos, e é justo dizer que estes o satisfazem. Para se apaixonar, precisa de tempero, de um parceiro que seja original, que o surpreenda e que admire. Sobre tais condições, pode expressar livremente seus sentimentos em um ambiente desprovido de constrangimento. Jair Bolsonaro, o calor dele é a sua atratividade. Eles estão a serviço do seu futuro ou do casamento atual. Na casa 7, Vênus colore a expressão de seus sentimentos com compromisso, com um pedido de reciprocidade e de algo concreto. O ascendente Bolsonaro está em Câncer e o regente do ascendente é a Lua, que está em Aquário. Esse é o comportamento. Psicologicamente falando, sua natureza é sonhadora, orientada para a nostalgia das coisas do passado. Ele é muito instintivo e se protege contra o mundo exterior. Sua vida interior é rica, com imaginação fértil e até ilimitada, uma propensão a evitar riscos desnecessários e buscar a segurança. Mostra sua verdadeira face apenas para pessoas em quem pode confiar, quando há uma espécie de bem-estar desencadeado pela nostalgia do passado. Como nasceu sob esse signo, ele é emocional muitas vezes, sentimental muitas vezes, repousante, imaginativo muitas vezes, sensível, leal, duradouro, protetor. Ele é vulnerável, ele é generoso, ele é romântico, terno. Ele tem um sentimento paternal, é sonhador, indolente, ganancioso e dedicado. Também pode ser um pouco medroso, às vezes irrealista, evasivo, um pouco passivo, sensível, ansioso, dependente, muitas vezes teimoso, às vezes meio lunático até. Pode ser muitas vezes retrógrado, preguiçoso, pesado, impenetrável e certamente caseiro. O amor, num modo masculino para Bolsonaro, é terno, sensível e bastante leal. É influenciado por uma figura materna e inconscientemente procura uma parceira que ofereça tanta atenção e afeto quanto costumava receber quando criança.
É uma pessoa caseira, sonhadora e floresce no casulo familiar que cria, sonhando com aventuras e viagens extraordinárias que na maioria das vezes estão apenas na cabeça dele. A ternura é mais importante, muitas vezes, do que a sexualidade, embora seja também um agente de segurança e de estabilidade. Aprecia tremendamente ser novamente uma criança mimada, que costumava ser ao saborear pequenos pratos saborosos ou ao receber os elogios frequentes de que precisa para se sentir seguro. Ele está protegido de tragédias e complicações da vida porque no exato momento em que surge uma situação difícil, ele a corta pela raiz, ignorando-a ou recolhendo-se silenciosamente em sua concha até que a temperatura diminui. Sua casa é feliz e rica, tranquila e harmoniosa durante boa parte de sua vida. O regente do ascendente, também conhecido como regente do mapa, traz algumas nuances interessantes aos significados fornecidos pelo Sol e pelo ascendente. O signo em que o ascendente está posicionado afina o estilo de personalidade descrito pelo Sol e pelo ascendente e pode fortalecê-lo se o signo for idêntico a qualquer um deles. O regente do ascendente de Jair Bolsonaro é a Lua. No signo de Aquário, adiciona uma nota de excentricidade e inventividade ao seu mapa, além de calor e habilidade para estabelecer contato com as pessoas. Ele gosta de realizar vários projetos, é individualista muitas vezes, paradoxalmente gosta de montar e participar de grupos de discussão, desde que a sua originalidade seja apreciada como merece. O Sol está em Áries, na casa 8. Isso mostra sua vontade e motivações internas. Para Jair Bolsonaro, Marte em Touro é, na casa 10, é a capacidade dele agir. A forma de agir ganha em poder e em precisão o que pode perder em rapidez e espontaneidade. Muitas vezes ele é lento, com certeza, mas quando ele começa, coloca toda a sua criatividade e persistência naquilo que está fazendo e adora ver um trabalho bem feito. No final do dia, devido às suas maneiras, ele será vencedor. Na sua vida sexual, da mesma forma, ele é generoso, instintivo e a sua lentidão não é um obstáculo. Pode até trazer realização para ele, mas acima de tudo para a sua parceira. No amor, assim como em suas trocas em geral, ele tende a guardar suas preocupações para si mesmo porque é extremamente paciente. Ele não fala nada, aguenta todos os golpes e um dia então explode com acessos de raiva tão violentos quanto raros, graças a Deus. Sua energia e sua capacidade de ação estão a serviço de sua carreira e do seu destino. Sem dúvida, essa é uma das configurações planetárias mais simples e transparentes. Ele não hesita. Para ele, ação significa subir na escala social e, finalmente, chegar ao poder.